Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam. Se gostar da nossa aula, dê o like. E se quiserem receber atualizações, cliquem no sininho para ativar as atualizações, ok? A gente está trabalhando citologia, tá? Meu nome é Davi Soares e a gente está na aula 7, ok? Hoje a gente vai trabalhar núcleo e intérfase. Calma que a gente chega lá. Núcleo celular, todo mundo conhece, todo mundo já viu, tá? Vai ser literalmente aquele meio que o professor desenha nas suas aulas de biologia. Mas meu professor parece que desenhou frito, professor, porque faz assim duas bolas, né? E que é mais simples pra gente desenhar assim, tá? Isso aqui seria o núcleo, tá? Membrana nuclear que divide bonitinho. Aqui dentro fica o ADN, DNA, tá? Para quem não sabe, ADN está em português, ácido desoxirribonucleico. E DNA a gente está em inglês, ok? Qual a diferença? Nenhuma, é a mesma coisa. Detalhe, apenas nas células eucariontes a gente vai ter essa separação, essa membranazinha que divide a parte externa e a parte interna, tá? Ou seja, apenas as células eucariontes a gente vai ter um núcleo bem delimitado, tá? Mas como é que faz para sair as coisas ou entrar as coisas? O seu núcleo ele vai ter vários poros, vários buraquinhos para facilitar a passagem de substância, que seria esse monte de poros aqui, tá? Então vamos para frente. Células procariontes, como a gente falou, não vai ter um núcleo organizado, núcleo não tem núcleo, tá? Mas também não podemos dizer que não tem o núcleo. O mais correto seria dizer que não tem o núcleo organizado, porque todas as coisas que têm o núcleo vai ter na célula procarionte. A diferença é que vai estar tudo jogado dentro do citoplasma, tá? Então, nesse caso, o nome que dá a essa região onde vai estar o material genético e tal, nucleoide, tá? É a região onde vai estar o núcleo da célula procarionte. Lembrando sempre que células procariontes vão ser bactérias e cianobactérias. Todos os outros seres vivos, protozoários, fungos, os vegetais e a gente, tá? Somos eucariontes, vamos ter aquela célula bem organizada com o núcleo separando da membrana nuclear, tá? O carioteca de antigamente, tá? Vamos lá, aqui está um nome bonitinho, núcleo interfásico. Então a gente já cai naquele negócio da interfase. O que é o núcleo interfásico? A gente vai ter dois momentos do núcleo. Sua célula está funcionando feliz, contente, sorridente, normal. É o interfásico, tá? Quando ele vai se dividir, seja mitose ou meiose, que a gente vai ver em breve, aí é outra estrutura, ele modifica completamente, tá? Então a gente vai ver o núcleo no momento sem divisão. Então a gente vai ter a membrana nuclear, lembrando que a gente vai trabalhar nas células eucariontes, tá? Então vai ter aqui membrana nuclear, que antigamente era chamada de carioteca, tá? E lá dentro vai ter o nucleolo, que nada mais é do que um monte de RNA ribossômico e algumas proteínas, ok? Então vamos lá. Nesse caso, a gente vai ter essa estrutura. Aí começa os nomes bonitos. A gente vai ter um negócio lindo aqui chamado cromatina. Como assim? Quando você guarda a roupa na sua gaveta, espero eu, você dobra ela. Para quê? Para ter mais espaço na sua gaveta, se der tudo certo. Então, nesse caso, a cromatina é quando a gente dobra ele bonitinho e deixa ali, fofinho, tá? Só que a cromatina, imagina a camiseta da foto, tá? Se eu dobrar ela de um jeito específico, essa parte vai sumir, tá? Então a gente tem duas partes, dois DNAs. Uma parte que vai estar lá fofinha, funcionando, feliz, contente, sorridente, tá? A eucromatina. E a heterocromatina, ela não vai ter uma função muito boa, porque pode estar sumida essa parte, apagada.
tá? Um dos casos de heterocromatina, a gente vai ver para frente, vai ser a cromatina sexual. Então, vamos lá. Então, na prática, a cromatina nada mais é do que o seu DNA dobradinho, bonitinho, enovelado. Ai, mas não entendi ainda. Então, vamos lá. Ó, aqui está seu DNA. Uma fita dupla que dizem por aí, tem mais ou menos 1,5 m, tá? É grande. Sua célula é microscópica. Então, para evitar isso, ele vai sendo dobrado, enovelado. Isso aqui são estonos, uma proteína específica, tá? Então, aqui, ó, nesses dois momentos, a gente vai ter a cromatina, que é o momento em que ela está feliz com o dente sorridente funcionando normal. Quando a cromatina se duplica, a gente tem os cromossomos. Então, na prática, DNA, cromatina, cromossomos é a mesma coisa. A diferença que a gente vai ter é os cromossomos, a fita já está duplicada. A gente tem o original e uma cópia colada entre eles, ok? Só isso. Cromossomos, né, vai aparecer no momento em que vai ter a divisão celular. Ah, mas por que é importante isso? Porque geralmente a gente vê os cromossomos e é mais difícil ver o DNA. Como assim? Quando faz teste de DNA, na verdade vai estar usando os cromossomos como base, tá? Tipos de cromossomos. Telocêntrico, que é esse bonitinho, esquisitíssimo, tá? Acrocêntrico, repara que aqui o centrômero fica bem abaixo, esse aqui fica muito lá em cima. Essa estrutura fica aqui, aí vai ter submetacêntrico e metacêntrico. Traduzindo, aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho em cima e embaixo. O que é essa estrutura? É uma parte que serve literalmente para colar o original e a cópia. Pensa o seguinte, acabou de tirar um xerox e colou o original e a cópia em um pedacinho. Tá? Se foi mais ou menos o meio, metacêntrico. Foi mais para cima, sub, e assim vai indo até colado na pontinha. Tá? Para que serve? Para você, só para você saber que eles existem, tá? Que é o cariótipo? É o conjunto com todos os cromossomos. No caso da gente, a gente vai ter 23 cromossomos bonitinhos. Desculpa. Repara o seguinte, ó, lembra lá os cromossomos metacêntrico, submetacêntrico? Eles estão aqui, ó, todos em ordem, enfileiradinhos, bonitinhos, até os cotoquinhos, tá? Então, nós vamos ter 23 pares. Por que 23 pares? Porque, literalmente, um veio da mamãe, o outro veio do papai. Então, toda vez é isso? Toda vez é isso. Se, digamos que fosse assim, ó, um da mamãe, um do papai, e pronto em todos eles, tá? 23 pares, dando no total 46 cromossomos, tá? Lembrando que cada espécie é diferente, por exemplo, se eu não estou errado, cachorro são 78 cromossomos, tá? No nosso caso, nosso cariótipo, 46 cromossomos, e a diferença entre menininhos e menininhas é apenas uma, essa aqui, tá? Meninas tem 2x, meninos tem um x e um y. Repara que, isso aqui mais para frente vocês vão ver a importância, o y é bem pequenininho, tá? Por quê? Porque ele tem menos informações dentro dele. A importância principal é característica sexual masculina, tá? Enquanto que aqui nas meninas tem 2x, dois grandões. Então, nesse caso, um deles fica inativo durante toda a vida, a não ser na hora da divisão celular. Tá? Lembra que a gente falou que na hora da divisão celular no núcleo muda? Então, aqui também vai ter uma diferençazinha. Tá? Então, como a gente falou, tem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Rapidamente, mitose é feita praticamente para tudo, cabelo crescer, você engordar, suas células crescerem, você inchar, você emagrecer,
tudo vai estar relacionado à mitose. Por quê? Porque é o aumento das células. Como? Vai criar células novas no seu corpo, tá? Então, se você crescer ou engordar, vai precisar de células novas. Já a meiose, como o nome diz, eu espero muito que vocês lembrem de mim, tá? Na próxima aula, meiose divide ao meio. Lembra que a gente tem 46 cromossomos? Se divide ao meio, na meiose fica só com 23, tá? Mas antes de qualquer uma das duas, seja mitose ou meiose, a gente tem um período chamado de intérfase. Como o nome diz, entre fases, tá? A intérfase é dividida em 3 fases: G1, S e G2, tá? Se a gente for fazer, seria mais ou menos isso o período todo. Reparando que só esse pedacinho, opa, foi mal. Só um pedacinho pequeno vai ser a divisão celular. Como assim só um pedacinho pequeno? Aqui, ó, só isso aqui é a divisão celular. O resto tudo é intérfase. Então, na prática, a sua célula vive mais em intérfase do que em divisão celular. Tem célula que nem chega a ter divisão celular. Alguns estudos dizem que alguns neurônios morrem antes de se dividir, tá? Sendo assim, as fases que a gente tem aqui são importantíssimas. A G1 é literalmente sua célula vivendo feliz eternamente forever, tá? Mas aí ela cansou de viver só ela ali, né? Aquela célula sozinha, sem ter seus descendentes, e aí ela decide se duplicar, tá? Gerar um descendente. Nesse caso, a primeira coisa que ela faz é duplicação do DNA, tá? Ah, mas por que S? Porque vem de síntese. E aí faz sentido, S síntese, tá? Duplicação do seu DNA. Ou seja, a partir daqui a gente já não tem mais cromatina, a gente tem cromossomos, tá? E aí um estágio menorzinho, ó, G1 grandão, tá? G1 aqui, S e G2 um pouquinho menor. Ela está se preparando para começar a divisão celular. Começou a divisão celular, que por sinal é menor do que parece, porque é só esse pedacinho, tá? Essa outra metade é o tempo que ela tem de se separar, porque ela se divide e fica uma célula única. Depois de um tempo é que se separa, tá? Então, na G2 rola-se síntese de proteína, o DNA está duplicado e começa a dar uma preparada, tá? E aí começa a divisão celular, ok? Vamos lá ver se foi. Nesse caso, então, o núcleo é uma estrutura que coordena e comanda todas as funções celulares, tá? Porque tá lá o DNA e ele tá lá funcionando o tempo inteiro, comandando as suas células, tá? Com relação a isso, quais estão corretas? Ao observarmos o núcleo interfásico, tá? Antes da divisão, verificamos a total compactação da cromatina, que passa a ser chamada de cromossomos. Lembra que a gente falou no começo que cromossomos é apenas durante a divisão celular, tá? Então não é no período da intérfase. Então, errado. A membrana nuclear apresenta poros, através dos quais ocorrem importantes trocas de macromoléculas. Sim, lembra que no comecinho mostrei que tem um monte de poros? A gente já falou de síntese de proteína. Como é que o RNA mensageiro vai sair de dentro do núcleo? Pelos poros, tá? Então os poros é como se fossem portas. Só como o núcleo vai ser uma estrutura grande, vai ter um monte de porta para passar por todos os lados. Então essa aqui está certa. A carioteca corresponde ao fluido onde estão mergulhados os cromossomos e as estruturas que formam o nucleolo. Lembra que a gente já falou de citoplasma, tá? Quando a gente fala de fluido, é igual ao citoplasma. Se está no núcleo,
O nome disso é nucleoplasma, tá? Então, esquece. O nucleolo, mergulhado no nucleoplasma, olha aí, está sempre presente nas células eucarióticas, podendo haver mais de um por núcleo verdadeiro. Dependendo da intensidade que essa célula funciona, ela vai ter mais que um nucleolo, que nada mais é do que RNA, ribossômico e proteína, tá? O nucleolo é uma região de intensa síntese de RNA ribossômico? Foi mal, acabei de responder. A cromatina é formada por uma única e longa molécula de RNA. Vamos por partes. Começou bem, né? Só que aqui não é RNA, é DNA. Beleza? Então, no caso, a resposta aqui seria A2, A8 é 16, somando 26. Ok? Espero ter ajudado. Se gostaram, dê um like, tá? Quem não se inscreveu, se inscrevam. Foi um prazer estar com vocês e até